são 200 histórias, qual delas, assim, de um livro único, né? São 200 histórias do outro também, né? Qual a história que você fala assim, putz, essa história aqui me fascinou mais, ou, nossa, não acredito que aconteceu isso e a pessoa fez isso, na sua opinião? Eu vou até pedir desculpa para quem já viu os outros podcasts, que eu vou me tornar um pouco repetitivo. Não tem problema. Cara, tem uma história que para mim é assim, acima da compreensão humana, e eu vou resumir ela muito rapidamente aqui, mas é um pescador mexicano que virou um náufrago porque saiu para pescar e o barco dele deu um problema e o vento foi levando ele embora, e ele foi parar no alto mar, e ele estava na costa do México, e ele foi parar no alto mar, e ele passou simplesmente 14 meses no mar. 14 meses, não é pouca coisa, não estamos falando de 14 dias, né? Nós tivemos agora, muito recentemente, um caso, né, que saiu em todo lugar, eu até também publiquei sobre ele, de um velejador que passou 2 meses à deriva no mar, que é realmente extraordinário, né? Mas esse coitado passou 7 vezes mais, passou 14 meses no mar, é 1 ano e 2 meses no mar, e ele não tinha recurso nenhum, ele não tinha nem equipamento de pesca, porque quando ele teve um problema, ele estava iniciando a tarefa dele e o mar ficou muito ruim e ele perdeu os equipamentos que ele tinha, ficou só com o barco. E ele sobreviveu 14 meses no mar. É extraordinário para mim como é que uma pessoa, um ser humano... Ok, ele tinha um companheiro, inicialmente era ele, um companheiro, o companheiro morreu por inanição, né? Por desidratação, o que gerou, inclusive, uma suspeita depois injusta, eu acho totalmente injusta, de que ele teria cometido canibalismo, teria matado o amigo, tal. Eu, sinceramente, não acredito nisso, é um caso que eu pesquisei muito, e ele é muito recente, porque isso aconteceu em 2014, aconteceu agora, né? Então, veja bem, um episódio que aconteceu há 9 anos atrás, 9 anos atrás é bem recente. Bem recente. Tinha essa internet, satélite, tudo, né? Ninguém localizou, também não procuraram, é verdade, porque era um mil pescador. Ah, morreu, paciência, né? Mas o fato de que ficou 14 meses sem conseguir ser encontrado por ninguém no meio do mar, e ele foi sendo levado pela correnteza, totalmente à deriva, e ele foi aparecer do outro lado do Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo, enorme, gigantesco. Nossa. E ele foi aparecer lá 14 meses depois. Nossa. E água, como que faz, Jorge? Chuva, quando chove. Chuva? Quando chove. Nossa. No caso dele, o que ele foi salvo na principal fonte de nutrientes, inclusive de líquido, foram tartarugas, porque tartaruga, ele conseguia capturar tartaruga, as pequenas, né? Porque a tartaruga é um animal lento, razoavelmente lento, era sóbrio para respirar, né? Ele não dependia de anzol para pegar uma tartaruga, né? Quando ele conseguia puxar uma tartaruga para o barco, aquilo era uma fonte de alimento para ele, e o sangue da tartaruga nutria os fluidos do organismo também. Se tivesse sem chuva, por exemplo, o próprio sangue ajudaria. E depois ele passou tanto tempo que ele começou a desenvolver técnicas mais avançadas, né? E uma delas foi usar pequenos restos que ele conseguia capturar. Às vezes peixes voadores caíam no barco também, acidentalmente. E ele usava restos para capturar gaivotas. E as gaivotas pousavam para comer e ele tentava agarrá-las, enfim. Uma história. Mas cru? Mandava para dentro cru mesmo, não tinha jeito. Tipo um sashimi. Esse é o menor dos problemas, vou te falar, porque a pessoa numa situação extrema como essa, o parâmetro é completamente diferente do nosso, né? A pessoa que chega no nível desse, ela bebe qualquer coisa, come qualquer coisa, entendeu? Sem dúvida.
Essa pessoa chama-se José Alvarenga, está vivo, né? Escreveu até um livro sobre... Ele não, alguém escreveu um livro sobre o martírio que ele passou, né? E ele chegou, inclusive, relativamente bem de saúde. Ele estava, obviamente, magro, claro, mas ele estava relativamente bem de saúde. E aí começaram as suspeitas de que talvez a história não tivesse sido exatamente como ele estava falando. Levaram o coitado até para detector de mentira. E Caramba! nada conseguiram comprovar, porque era uma pessoa muito humilde, muito religiosa, inclusive. E o psicológico? Tem que ter um psicológico ferrado, né? Essa história dele, que para mim assim não tem paralelo, tá? Porque antes desse cara ficar 14 meses à deriva no mar, o que tinha ficado mais tempo e sobreviveu tinha ficado 4 meses. Inclusive foi um náufrago que acabou no Brasil, foi achado no Brasil. Então, ele tinha ficado 4 meses no mar, à deriva. Esse ficou 14. Então, assim, é um fato que para mim não tem nenhum paralelo. É difícil a gente ter uma ideia do que é você passar 438 dias, que foi o que ele ficou, sozinho, sem nenhum recurso, num ambiente totalmente inóspito, que é o meio do mar. O mar é um deserto, né? Sujeito aos humores da meteorologia, inclusive. E ele sobreviveu. Para mim é uma coisa extraordinária.